Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula do nosso curso Como Lidar com as Emoções. E eu não sei se você estava presente na aula 1, mas se você não estava, dá um pulinho na aula 1 para você não perder nenhuma aula desse nosso curso. Serão 6 aulas que ficarão no ar por 7 dias, então aproveite para você assistir todas as aulas. E hoje nós estamos na aula número 2. Mas antes de iniciar essa aula número 2, eu quero relembrar com você a aula 1 que nós tivemos. Vamos fazer um breve resumo aqui. O que nós aprendemos na aula número 1? Nós aprendemos sobre a realidade da mente, né? Como que é que funciona os seus pensamentos, como que funciona a sua mente. Então, qual é o objetivo do seu pensamento? Vamos relembrar, o objetivo do pensamento é avaliar as situações externas para você tomar uma decisão, para você ter uma ação diante de uma situação externa. É isso, para isso que serve o pensamento que nós vimos, né? Resolver problemas. E os pensamentos, se eles não estão sendo usados para você realmente avaliar situações externas, então você está no automático. E os seus pensamentos, eles estão sendo automáticos e não estão sendo uma escolha sua mesmo, para você poder avaliar circunstâncias. Mais uma coisa, você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções, você é aquela pessoa que está atenta aos pensamentos e que está atenta às emoções, tá? O que é um problema? Aprendemos na aula 1. O que é um problema? Um problema é a sua mente presa em uma circunstância não resolvida. Então, se você ficar preso em uma situação que não foi resolvida, isso vai gerar um problema. E é a sua mente que vai causar esse problema, porque é a sua mente que está presa em uma situação que não foi resolvida. Por isso, dê atenção aos seus pensamentos, para ver se eles estão realmente sendo pensamentos para avaliar situações externas, tá bom? Se você pensar e não solucionar, isso vai gerar o problema. É isso que nós aprendemos na aula 1. E também aprendemos quem é você. Você não é o pensamento, você não é a emoção, você não é a junção de pensamento com emoção. Você é aquele que percebe as emoções, é aquele que avalia os pensamentos. Nós aprendemos na aula 1 que você é uma porção de Deus. Isso mesmo, uma porção da vida de Deus, que Deus colocou em você uma porção da vida dele. Isso está em Gênesis 2, verso 7. E você aprendeu que é essa vida que faz funcionar tudo no seu corpo. Não é o corpo que faz funcionar o próprio corpo. É a vida que está em você que faz funcionar o seu corpo. Como diz Atos 17, 28, anote aí no seu caderno. É nele que existimos, é nele que vivemos, é nele que nos movemos. Então, é essa vida que faz funcionar tudo dentro do seu corpo, ok? E agora, prontos para a segunda aula. Se você tem aí o seu caderninho, pega aí, ó, caderninho e caneta na mão. O caderninho pode ser simples, tá bom, gente? Olha, caderno e caneta na mão. Vamos aí anotar todas as coisas que forem importantes para você nessa segunda aula. Hoje nós vamos ver como que você faz para criar a sua realidade. Você é uma pessoa que quer criar a sua própria realidade? Então vamos lá, vamos nessa aula aqui dar para você os detalhes para você criar a sua realidade. Vamos começar então. Para criar a sua realidade, a realidade que você quer, a realidade que nós queremos, cada um de nós precisamos estar atentos à nossa mente. Porque para criar uma realidade diferente, nós precisamos mudar o pensamento. Então, preste atenção que mudar o pensamento faz transformação da sua realidade, porque é o pensamento que cria a emoção. Lembra do que nós aprendemos ontem? Primeiro você pensa, depois vem a emoção. Então, o pensamento cria a emoção. O que é uma emoção? A emoção é uma resposta do seu corpo de acordo com a sua mente. Então, a emoção que você sente é de acordo com a resposta do pensamento que você está tendo. Veja só que ligação. Logo, se você quer mudar a sua realidade, é bom você mudar o seu pensamento. É importante você fazer mudança de pensamento
para que você possa mudar a sua realidade. Porque se você muda o seu pensamento, você muda a sua emoção, automaticamente você muda a sua ação. Agora, o que forma o pensamento? Isso é interessante saber, gente. O que forma o pensamento é a forma como você interpreta a realidade do seu mundo exterior. As coisas externas fora de você. Então, a forma como você interpreta aquilo que está de fora de você, aquilo que você vê, né, que você visualiza no seu exterior. A forma de interpretar é isso que vai formar o seu pensamento. Então, os pensamentos, quando eles são gerados de acordo com o que você enxerga, a forma de você ver o mundo externo, gerando o pensamento vai gerar emoção. Olha que ligação, é como se fosse uma corrente. Então, a maneira como você enxerga a sua realidade à sua volta vai fazer você pensar de certa forma que vai gerar uma certa emoção. E, geralmente, as ações, elas são realizadas de acordo com as emoções. Geralmente. Existe em nós, seres humanos, um instinto que é divino. Nós não temos apenas pensamentos e emoções, mas nós temos um instinto que é divino. E esse instinto divino, poucas pessoas percebem que ele existe. Poucas pessoas percebem esse instinto que é divino. É um estado natural do ser. Poucas pessoas percebem isso. Mas existe. E esse instinto divino, ele age em favor da vida. Então, você tem dentro de você um estado natural do ser que age em favor da vida, para prolongar a sua vida, para te dar uma vida em abundância. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, por que esse instinto divino, ele age em favor da vida, do nosso ser, ele age em favor de nós? Por exemplo, quando você vê, se você estiver no meio da rua e você vê que está vindo um carro em alta velocidade, você não vai parar no meio da rua, olhar para o carro e dizer: olha, tá vindo um carro em alta velocidade, vou sair da rua. Você não vai ficar pensando, você vai agir rapidamente, instantaneamente. Simplesmente, a hora que você vê o carro vindo, já sai da rua sem pensar. Então, como você age sem pensar nessa hora, você agiu de acordo com seu instinto divino. É esse estado natural do ser que te livra dos perigos. Por quê? Porque existiu uma ameaça real, um perigo real. Então você agiu por instinto. É um instinto natural do ser. Esse é divino. Não deu tempo de você pensar e avaliar a situação para depois agir. Você simplesmente age. Então, qual que é a diferença entre a reação que é instintiva e a reação que é emocional? A reação que é emocional, primeiro ela passa pela mente, você pensa, e depois que você pensa, você cria uma emoção e age. Certo? A reação instintiva, ela não pensa, ela não passa por filtro de pensamento para depois sentir a emoção, para depois criar uma realidade e agir. Essa é a diferença. Por quê? Porque existe um perigo real, certo? A sua mente não está criando um perigo. Nesse caso que eu falei que você está no meio da rua e vem um carro em alta velocidade. Você não está criando um perigo. O perigo existe sem você criar ele. Ele é real. E aí você age por instinto. Muito bem. Esse é o único medo que é bom. O medo daquilo que é real. O medo que livra do perigo. O medo que te salva. Esse é o único medo que faz bem. Agora, o medo que é gerado pela mente, né? A reação de uma emoção gerada pela mente não faz bem esse medo. O medo psicológico, ele só serve para atrapalhar. O medo psicológico, ele só serve para adoecer. Porque o medo psicológico, ele não é real. Ele é criado pela mente. É uma história que a sua mente conta e você sente aquele medo, mas ele não é real. É uma situação criada pela mente.
Então, esse medo, ele não traz benefícios, ele não tem valor, ele só traz prejuízos. Entenderam até aqui? Espero que sim. Vamos prosseguindo. E você pode pensar, e quando tem um episódio real? E quando existe um episódio de raiva, um episódio de estresse, um episódio que é realidade? É estressante aquele episódio. E aí é real aquele episódio. E aí, como explicar então? Veja bem, aquilo que acontece no seu exterior, você não tem controle, mas a forma como você recebe aquilo para o seu interior, isso você pode controlar. Então, se aconteceu alguma coisa, teve uma circunstância ali em que você sentiu raiva e estresse, é porque aquilo que você viu entrou na sua mente, você filtrou aquilo e você realmente fez como se fosse um julgamento, né, da forma de você enxergar aquilo, e a forma como você julgou aquilo te causou estresse. A forma de você interpretar aquilo que você viu. Então, como você interpretou a situação de fora é o que te causou raiva. E não foi o episódio em si, porque muitas pessoas no seu lugar poderiam ver o mesmo episódio, ouvir as mesmas palavras e ficar de boa. Então, a forma como é interpretada as situações externas é o que gera as suas emoções, porque vai passar pelo filtro do pensamento. E isso é uma coisa muito rápida, demora mais ou menos em média de uns 4 segundos para você fazer essa avaliação e tomar a sua decisão de ação. É um tempo rápido, mas é o suficiente para você interpretar a situação e tomar uma decisão de ação. Então, veja, isso não é algo instintivo. Aquilo que passa pelo filtro da sua mente, aquilo que você tem a oportunidade de interpretar, não é uma coisa instintiva, natural do ser. É algo que é decisão sua. Então, essa decisão sua está nas suas mãos. Eu vou estressar diante da situação ou não? Eu vou interpretar como sendo uma situação de estresse ou não? Então, eu tenho uma experiência que uma vez, ela é muito simples, mas ilustra muito bem isso. Eu precisava trocar uma lâmpada e estava muito alta e uma pessoa me ajudou. Era uma lâmpada do quarto e a pessoa subiu na cama para trocar a lâmpada. E eu dei a lâmpada nova para a pessoa colocar e peguei a lâmpada que estava queimada e coloquei bem na beiradinha da cama. E imagina o que aconteceu, né? A lâmpada caiu e quebrou e virou os caquinhos. Quando eu olhei para aquilo, eu tinha 4 segundos, mais ou menos, para eu poder fazer uma interpretação daquilo. E foi tão rápido que eu interpretei assim, olha, se eu me estressar, os caquinhos eles não vão se unir de novo para formar uma lâmpada. O que eu vou ter que fazer agora, a não ser limpar? Eu vou ter que limpar. Então, se eu vou limpar com raiva e com estresse, por que não limpar sem estresse? Foi uma escolha. Então, eu resolvi não estressar, já que a lâmpada não ia voltar a ser uma lâmpada. Então, eu fui buscar vassoura, né, para eu poder varrer tudo aquilo. Quando eu passei na cozinha, tinha um leite fervendo e o leite derramou. Então, quando eu olhei aquilo, rapidamente a minha mente lembrou da frase: não chore pelo leite derramado. E eu olhei aquela situação e é claro que a primeiro momento a gente tem vontade de estressar, mas analisando aquilo em segundos eu pensei que se eu me estressasse o leite não voltaria para o caneco e eu ia limpar o fogão do mesmo jeito. Por quê? Porque estava sujo, derramou. E não é nada legal limpar um fogão sujo, mas era a opção que tinha. Então, ao invés de eu me estressar, eu simplesmente imaginei, né? O que tem que fazer é limpar. Então, por que eu vou limpar com estresse? Se o estresse vai prejudicar, né? Então, gente, é isso que acontece na nossa mente. Nós temos a oportunidade de visualizar o ambiente que está ao nosso redor e nós mesmos tomar a decisão como que eu vou agir diante dessa situação, certo? Então, não é algo instintivo, é algo que Deus deu liberdade para mim e para você escolher como a gente quer agir diante das situações externas. Muito bem, olha só, atenção para isso que eu vou falar agora.
muito embora a gente tenha essa inteligência divina em nós, que é a vida de Deus em nós, e muito embora a gente tenha um estado natural do ser, as nossas escolhas atrapalham o trabalho da vida em nós. As nossas escolhas atrapalham o trabalho do agir de Deus em nós, por conta das nossas escolhas, porque Deus dá essa liberdade de escolhermos o que a gente quer. Então, o corpo, ele não consegue identificar o que é real do que é falso, o que é real do que é imaginário. Porque quando a sua mente pensa, o corpo entende que aquilo é real. Então, o corpo não sabe definir isso, o que é real do que é pensamento apenas. Então, dessa forma, o corpo ele tem reações a todo o pensamento. Então, o seu corpo vai reagir se você estiver pensando uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa real ou uma coisa imaginária. Ele vai agir de qualquer forma. E o corpo vai fazer o quê? Todo pensamento que você tiver, o corpo vai pensar que ele tem que agir. O corpo vai pensar, não, o corpo vai agir de acordo com o que você está pensando. O corpo vai entender que tem que agir de acordo com esse pensamento. E se você tiver um pensamento de perigo, um pensamento assustador, o corpo vai entender que ele tem que agir diante do perigo. O corpo vai entender que ele está em perigo. Por quê? Porque você está pensando em algo que é assustador. Você está pensando em algo que é perigoso e o corpo não sabe que é só um pensamento. Ele acha que é real. E assim, se você estiver deitado, por exemplo, na sua cama, todo confortável e tranquilo, não está acontecendo nada, mas você está pensando coisas assustadoras. Então, mesmo você deitado na sua cama, sem nenhum perigo, o corpo vai agir como se ele estivesse diante de um perigo. E aí pode acelerar o coração, você pode ter uma respiração mais ofegante, você pode ter musculaturas que ficam tensas. E você só está na sua cama, tranquilo, muito calmo, e não está acontecendo absolutamente nada, mas o corpo entende que é perigo. E o que acontece, então? Vai liberar em você uma descarga de energia. Uma descarga de energia diante de um perigo, que não é real, mas o corpo entende que é. E essa descarga de energia que é liberada, você não vai usar, porque você não está em perigo. Você não tem que ter uma ação diante de algo que é perigoso, assustador. Por quê? Porque você está simplesmente pensando, quieto, em algum lugar. Mas essa descarga de energia, ela vai acumular em algum lugar. Ela vai ficar parada em algum lugar. E aí, nesses lugares que essa descarga de energia fica parada, forma uma tensão no seu corpo. E muitas vezes isso se transforma em doença. Muitas vezes isso gera problemas que são de gastrite. Pessoas que têm gastrite, muitas vezes é pelo emocional. E às vezes isso acontece também de essa descarga de energia fazer uma baixa imunidade. Essa descarga de energia também pode fazer com que o seu intestino não funcione bem. E aí você fica com uma disfunção intestinal. Por quê? Porque o seu corpo está entendendo que aquilo é uma situação real de perigo, de acordo com o pensamento que você tem. Então, quando aquilo é apenas uma ficção da sua mente, você pode até saber, mas o seu corpo não vai saber. Então, se você fica preso a pensamentos automáticos e você não forma o hábito de ficar analisando os seus pensamentos para ver se aquele pensamento realmente é um pensamento que você precisa para você pensar, para você agir, para você resolver problemas, para você analisar situações externas. Se não é pensamento para isso, então é pensamento automático. E o seu corpo vai agir como se fosse um pensamento válido, algo, uma situação real, né? E um pouco dessa tensão que ela fica localizada no seu corpo, não só vai prejudicar o seu físico, mas um pouco dessa tensão ela vai voltar para a sua própria mente. E quando ela volta para o seu cérebro, isso vai fazer gerar pensamentos mais ansiosos ainda, aquela descarga de energia, e vai fazer com que o seu cérebro fique girando mais pensamentos que são pensamentos baseados naquele pensamento lá que gerou aquela energia no seu corpo.
Então, se você formar o hábito de você avaliar os seus pensamentos e você tiver um hábito de fazer isso, com certeza você vai conseguir substituir os pensamentos. Mas se você não prestar atenção nos pensamentos automáticos, para você substituir eles, esses pensamentos automáticos, eles se tornam um vício, um ciclo vicioso. Sabe que vício, quando uma pessoa tem vício, ela tem necessidade de mais, né? Quer mais, fica viciado. E aí o pensamento vai se tornando esse ciclo, porque o seu corpo vai gerando energia, você não gasta essas energias, porque não é a hora de fugir, não é a hora de perigo, não é a hora de ameaça. Então, o seu corpo não age, porque é história fictícia da sua mente, essa energia ela fica acumulada em algum lugar do corpo, e essa energia vai um pouco para sua mente e se torna um vício, um ciclo vicioso de pensamentos naquela situação, a mesma situação que você pensou. Existem pessoas, infelizmente, que acham que elas são junção de pensamento e emoção. E tem gente que se identifica muito com o pensamento, tem gente que se identifica muito com a emoção, quando na realidade nós não somos nem pensamento e nem emoção, e nem junção de pensamento e emoção. Nós somos uma porção do próprio Criador, é uma porção da vida de Deus que está dentro de nós, porque sem essa vida nós não vivemos, nós morremos. Então, todos nós somos porção de Deus, como vimos em Gênesis 7, 2, verso 7, aliás. Capítulo 2, verso 7. Então, nós não somos pensamentos, nós não somos emoções, nós somos porção de Deus. Nós somos aquele que sente as emoções, nós somos aquele que percebe os pensamentos. Toda a história que passa na nossa mente e o corpo acha que é real, se você não analisa os pensamentos, isso se torna um vício. Repetindo para você lembrar. Então, quando você sentir uma emoção que causa uma tensão no seu corpo, perceba qual é a história que a sua mente está contando. Quando você vê que tem uma tensão no seu corpo, perceba qual é o pensamento que está passando pela sua cabeça. Quando você sentir uma emoção de sofrimento, de angústia, uma emoção de medo, de pavor, uma emoção que te causa espanto, qualquer coisa, preste atenção qual é o pensamento que está passando pela sua cabeça, porque depois que vem o pensamento que gera a emoção. Então, fique atento aos seus pensamentos. Então, se você parar e prestar atenção e analisar o pensamento, isso vai dar um fim no seu sofrimento psicológico. Por quê? Porque é do sofrimento psicológico que vem o sofrimento das emoções negativas. Então, tem gente que está sofrendo hoje com as emoções negativas por causa de pensamentos que não são freados, pensamentos que não são substituídos, pensamentos que não são analisados, e eles estão no automático. O que são as emoções negativas? Vamos entender aqui? As emoções negativas é uma coisa muito tóxica para o corpo. Elas são medo, tristeza, desgosto, raiva, inveja, ciúme. Então, se você tem medo, tristeza, inveja, ciúme, raiva, tudo isso é emoção negativa e isso é algo tóxico, isso prejudica o seu corpo, afeta a sua digestão, a sua imunidade, o seu sono, afeta tudo isso. Então, toda a emoção negativa, ela não é natural. A emoção negativa, ela é antinatural. A emoção negativa, ela não faz parte do seu estado natural do ser. A emoção negativa não tem benefício. A emoção negativa, ela é a infelicidade. A infelicidade. A emoção negativa não traz felicidade. Te torna infeliz. Vamos ver agora os tipos de emoções que são positivas. E eu tenho que dizer para você aqui que as emoções positivas, elas não são apenas do estado natural de ser. Por mais que ela é uma emoção positiva, ela pode ser uma emoção criada pela mente. Vamos ver a diferença daquela alegria e emoção que são do estado natural do ser e o que é a emoção que a mente cria. Vou dar um exemplo para você sobre o amor. O amor que é criado pela mente,
que é, no caso, uma emoção da mente, você vai sentir uma possessividade pela pessoa que você ama, ou pelo objeto, que tem pessoas que amam as coisas que são materiais. Então, você vai ter uma possessividade. Se você ama alguém de forma que é emoção da mente, você vai sentir ciúmes. Então, isso vai transformar você rapidamente. E você vai sentir ressentimento, você vai sentir ódio. Por quê? Porque isso é uma emoção da mente. Por mais que é considerado como amor, você fica dependente daquela circunstância para você ser feliz. As emoções positivas, elas são um problema, porque elas dependem de fatores externos para você ser feliz. Você é dependente das coisas que acontecem para você ser feliz. Você é dependente de circunstâncias para você ser feliz. Vamos ver agora na questão de sonho. Quando você tem um sonho, que você tem essa emoção gerada pela mente, o que acontece? Você fica preso em algum pensamento bom de um sonho que você tem, mas quando aquilo não acontece, quando aquele sonho não se realiza, você se frustra. Você não é feliz. Você se entristece, porque aquilo que você esperava não aconteceu. Ou seja, uma emoção criada pela mente. Você ficou presa naquele sonho que não aconteceu, e aí você se frustrou. Então, essa emoção, ela faz com que você dependa da circunstância para ser feliz. Mais uma coisa aqui é o reconhecimento. Quantas pessoas fazem coisas e agem de forma que eles querem receber elogios? E aí, se você espera reconhecimento e não recebe elogios, mas recebe crítica no lugar dos elogios, então você se frustra mais uma vez, porque esperava elogios, porque fez algo para ser reconhecido e não foi. E aí o que acontece? Fica infeliz. Então, as emoções positivas que são criadas pela mente, elas dependem de circunstâncias externas para te satisfazer. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó: quem é dependente de circunstâncias para ser feliz, se torna escravo delas. Escreva isso aí no seu caderno. Quem depende de circunstâncias para ser feliz, se torna escravo dela. Você fica escravo das circunstâncias, porque você quer que aconteça algo para você ser feliz. Mas é necessário entender que as coisas externas, a gente não tem controle. As coisas externas são sempre muito inseguras, são incertas. Então, não dependa de coisas externas, de circunstâncias externas para você ser feliz, porque você não tem controle sobre elas. Agora, quando você vive a essência verdadeira do ser, quando você realmente está num estado natural do ser, você não depende das circunstâncias externas para ser feliz. O seu estado natural de ser já é felicidade. O seu estado natural de ser já é amor. O seu estado natural do ser já é compaixão. E aí você pode dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De acordo com o que está escrito em Gálatas 2, verso 20. Isso realmente é viver o amor verdadeiro. Isso realmente é viver um amor não fingido. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9 diz que nós devemos amar, ter um amor que é um amor não fingido. Isso é alegria genuína, é a alegria de uma criança, como está em Mateus 18, de 3 a 5. Isso é a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 7. O estado natural do ser é paz, é amor, é alegria. E isso não depende de fatores externos. Isso depende da própria vida que está em você. É a vida que age em você. É um estado natural do ser. É um estado divino. E
Isso não significa que você não vai ter emoções mais nunca, mas isso significa que as emoções criadas pela mente não vão ter domínio sobre você, não vão exercer consequências sobre você. Porque você pode, vez ou outra, se sentir emocionado. Isso não significa que você, no meio da dor, vai estar feliz. Isso significa que no meio das emoções, você vai se sentir em paz. Isso significa que no meio das dores, das dificuldades, você vai estar em paz. Não significa que no meio das dores você vai sorrir. Não significa que no meio das dores você vai ficar feliz. Mas nessas situações de dor, você vai conseguir sentir a paz no lugar do desespero. Então entenda, a vida é o Espírito Santo em nós. Espírito, vida, santo, algo puro, pureza de Deus. O Espírito Santo em nós, como diz 1 Coríntios 6,19, diz que nós somos a morada do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agindo em nós. Isso é realmente viver num estado natural do ser. Então, entenda que nós nascemos puros. Quando você e eu nascemos, nós nascemos, sim, puros, ou seja, nós nunca escolhemos nenhum pecado quando nós nascemos. Por mais que nós nascemos de seres pecadores, por mais que nossos pais foram pecadores, nós nascemos com essa pureza. E ainda criancinhas a gente consegue viver esse estado natural do ser. Mas depois, com o desenvolver da vida, ao longo dos anos, isso vai se perdendo por inúmeros fatores. Isso vai se perdendo por inúmeras decisões nossas que nós vamos fazendo. E aí nós vamos escolhendo viver um estado mental, viver um estado da mente. Nós vamos escolhendo viver num estado do pensamento. E nós saímos do estado natural do ser. Então, entendendo aqui que o estado natural do ser é paz, amor e compaixão. Então, o segredo é acalmar a sua mente, analisar os pensamentos, estar atento aos pensamentos, nas histórias que o pensamento está contando, e assim você não deixar os pensamentos te comandar, mas substituir os pensamentos, não deixar ser comandados pelos pensamentos, e assim você vai evitar sofrimentos, porque você vai estar no controle dos pensamentos, e não é os pensamentos que vai estar no controle da sua vida. Então, na próxima aula, não deixe de assistir, não falte na próxima aula, esteja com seu caderno e caneta na mão, porque eu vou ensinar como surgem os sofrimentos e por que muitas vezes nós escolhemos o sofrimento. Mesmo que seja inconscientemente, porque muitas vezes nós escolhemos o sofrimento. Então, até a nossa próxima aula, eu espero você. Não perca, para que você possa então entender o que é a transformação e como lidar com as emoções. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Eu espero você.